formato do programa você não estaria. Não existe nenhum tipo de programa dentro do Brasil que encaixaria o discurso do Eduardo, que daria para mostrar aí o seu tipo de pensamento sem ser boicotado, como você mesmo se repete muitas vezes? Então, eu até acredito que possa ter um ou outro, mas assim, eu acho que para você falar com o favelado, você tem que estar na favela, não na televisão, entendeu? Então, mano, eu acho que o louco é você estar aqui trocando ideia, sem nenhuma blindagem. Em nenhum momento eu cheguei pro parceiro e falei, ó, chega ali, tá ligado, dá uma filtrada nas perguntas, fala pro mano que eu não gosto disso ou aquilo, não, todo mundo tá à vontade para falar, e outra não tem edição. Então aqui eu me sinto bem, aqui eu me sinto livre. Eu não quero estar dentro de um contexto aonde, de qualquer maneira, eu acho que eu começo a achar que eu vou estar contribuindo com o opressor. Porque a televisão é isso. Não adianta, a televisão é ibope. Entendeu? A televisão vive de audiência de anunciante. Então, se seu discurso está lá, é porque naquele momento atraiu o anunciante. Então, de qualquer maneira, você está sendo usado pela mídia. Para a gente usar a mídia tem que mudar completamente. É um giro de 360 graus, que nem começamos a fazer. Então hoje eu me sinto feliz estando aqui, não pretendo estar na mídia, rejeito por semana os 3, 4 convites, fico feliz que eles convidem para mostrar que nós temos valor, entendeu? Não que isso seja um parâmetro de qualidade, mas é muito louco ver o Playboy insistindo, implorando você falando não, para você eu não falo. Eu vou na periferia, vou na Fundação Casa, vou no CDP. Você eu não quero falar, não preciso de você. E o legal é que muitos chegam e falam, mano, mas é importante porque vai divulgar o livro. Eu não quero divulgar para vocês, quero divulgar na favela. E tá bom. Boa tarde, galera. Como o Black falou, eu sou o Miranda, faço parte aqui da família CRJ. É com muita satisfação que estou junto com ele, produzindo a oportunidade do Mano Eduardo estar aqui, falando um pouco da sua vivência. Foi falado bastante sobre guerrilha aqui, falando sobre luta, sobre esse processo realmente de revolução, esse processo de ir e fazer acontecer. Então eu queria só dar um pequeno salve, que isso aqui é uma luta que eu estou vendo muitas caras diferentes aqui hoje. Sejam bem-vindos aqueles que estão vindo pela primeira vez aqui na instituição. E tudo que o Manuel falou é o que a gente está vivendo aqui, é o que a gente está fazendo. Eu não sou da periferia, mas eu conheço a realidade, eu sei, já vivi por lá, já andei bastante. Acho que a vivência de todo mundo aqui conta a história de cada um. E eu quero convidar vocês para fazer parte da guerra que a gente está fazendo aqui em Goiânia. Eu quero ver as caras de vocês aqui, não só no evento que a gente está trazendo o cara aqui para falar, para mostrar o livro. Eu quero que vocês venham estar aqui fazendo parte do trabalho, do cotidiano, do dia a dia. Porque essa luta aqui é difícil. Essa luta aqui não é para qualquer um, não. Tem que meter as caras e ir lá, cobrar, fazer parte da luta mesmo. Eu preciso de contar com você hoje. Não é no dia da Copa, não. Não é no dia da revolução transmitida no Facebook e tal. É aqui hoje, é amanhã, é depois. E fortalecendo para que a gente possa ser ouvido. É só esse salve aí. Quero parabenizar tudo que você falou. É o conceito do CRJ, é o que a gente está fazendo. E eu quero ver vocês aqui com a gente. Obrigado a todos aí. O que o Mano falou aqui é da hora, porque é o seguinte, é isso. Aproveitar a oportunidade na Copa do Mundo é muito louco. Só que os manos estão aqui no dia a dia, aqui tem um monte de criança, então quem participar vai já estar contribuindo com essa revolução. Entendeu? O mano do jeito dele, ensina arte marcial, entendeu? Esporte, vida, da hora. É isso, cada um contribui da maneira que pode. É como eu sempre falo da consciência negra. A gente tem que ter um dia, mas tem que ter consciência negra 365 dias por ano. Entendeu? Tem que ser dessa maneira. Então a gente tem que fazer revolução 24 horas por dia, cada um do seu jeito. Um mano é bom falando, trocando ideia, outro através da música, outro através do blog, outro através da interfirmeza. O importante é não deixar o assunto morrer, é continuar batendo na tecla. Temos que sair pra rua, bater de frente com a polícia, com o choque, vamos nessa. Mas esse tipo de revolução também é a que faz mais diferença, mano. Entendeu? Porque aqui você está lidando com as pessoas. Quando eu falo de Fundação Casa, eu fico muito feliz, porque você chega no evento não, no encontro, você chega ali, o moleque se acha realmente criminoso. Várias vezes eu pergunto aí, mano, quem é do crime aqui? Eu falo, eu sou do crime. Eu falo, mano, mas você é do crime mesmo?
Você acha que é não sou, mas você é um bandido bom mesmo? Não sou. Eu falei, não, mas você está fazendo o que aqui então? Aí o governo falou, bandido bom é aquele que dá uma canetada e te manda pra cá. Entendeu? Então assim, durante 2 horas você está ali trocando ideia, no final a mentalidade mudou pra caramba. Inclusive tem umas coisas que os moleques deram um monte de texto sobre revolução, entendeu? Pesquisaram sobre a história de Mandela, Martin Luther King, Che Guevara, Marighella, coisas que até então jamais aconteceriam. Então dá pra gente plantar essa semente sim, entendeu? Cada um através do seu jeito, procurando o modo, procurando outras instituições desse mesmo calibre, tem várias quebradas. O importante, mano, é estar militando, o importante é estar engajado, tentando uma mudança, porque como eu falei, se a gente não mudar, se a gente permitir que aquele moleque que hoje está ali excluído pegue numa arma, a vítima vai ser todos nós, entendeu? Até porque não vem escrito favelado na testa de ninguém, mas depois ele te enquadra no assalto e mete bala na tua cabeça, entendeu? Então, mano, essa sociedade pacífica, ela é boa para todo mundo, então dá para ser criada por nós. Visita mesmo aqui, vem trocar uma ideia, vê as crianças, participa do seu jeito, entendeu? Só de estar aqui presente, preocupado, às vezes não precisa nem dar o real, só de estar preocupado, você já está fazendo mudança. Vou passar a Regiane na frente de uma pessoa aqui, porque ela está com um bebê de colo e tem que dar mamar agora. Bom, gente, boa tarde. Bom, Eduardo, em um momento da sua fala, você falou que se os nossos representantes fossem oriundos das classes populares, a gente não estaria esquecido. Eu posso ter colocado na interpretação da sua fala, é verdade, então eu prossigo com a minha pergunta. Mas nosso ex-presidente Lula, ele é oriundo, foi oriundo das classes trabalhadoras, e eu pergunto para vocês o que mudou da gente, né, dos pobres. E talvez fico pensando que a mudança na própria estrutura da política, outro tipo de organização, que não é essa que a gente tem agora, talvez fosse a resolução do não a pessoa, porque às vezes a pessoa pode querer fazer uma boa coisa por nós, né? Mas a estrutura ela não permite que a gente seja subalterno sempre, não mudando a nossa condição, né? E o que a gente quer é igualdade, é a gente poder ter acesso à universidade, sim, porque a gente quer isso, a gente quer o que o Playboy tem, né? Você fala nas suas letras isso, e talvez, eu não sei, eu fico pensando que outro tipo de organização política fosse talvez a resolução dos nossos problemas. É isso. Ela falou bem, por isso que eu sempre coloco no plural. Não é um representante, são vários. Nós representamos 90%. Quando você representa 90%, você não pode aceitar voto em nenhum setor. É 6% na universidade, 1% no judiciário, 0,5% na política. Quando eu falo de bancário de 90%, é até no partido político 90% de pessoas da periferia. Entendeu? Até dentro da política, 90% de pessoas da periferia. Uma pessoa só dentro de uma engrenagem podre realmente não vai fazer nenhuma mudança. Entendeu? Então hoje o nosso problema não é nem o regime de governo que a gente tem. O problema são as pessoas que estão por trás desse regime. Então nós não podemos nem dizer se a política que nós temos é ruim, porque ela nunca nem teve chance de ser boa. Nunca teve um autêntico representante lá, nunca teve um autêntico, uma pessoa que veio da periferia. Então nós precisamos realmente desses 90%. Por isso que eu falo de mobilização social, de mudança de pensamento, de acesso à cultura, de acesso à informação, para que você tenha essa necessidade de participar da política, para que justamente no futuro bem próximo, nós não tenhamos só uma pessoa da periferia se candidatando para ser corrompida lá na frente. Porque o cara sozinho não vai conseguir mesmo. O mensalão é justamente isso. Para você aprovar um projeto teu, você vai ter que corromper 90% da bancada. Entendeu? Você vai ter que corromper o Congresso inteiro. E foi o que o governo do PT fez. Então, para que a gente tenha essa mudança, não é um político só realmente. A gente precisa ter um monte de político que venha da favela. A gente precisa mudar a conotação da política. Ela tem que parar de ser balcão de negócio, cabide de emprego. Entendeu? Se o político chegar lá, receber o salário dele, entendeu? Não desviar a verba,
não praticar corrupção, entendeu? Já muda o país. Entendeu? Então o problema não é o político, o problema é o político que está lá, o político que vem da playboyzada. Gente, nós temos como período desse seminário até as 20 horas, e falta aí 40 minutos e tem 12 inscritos. Eu queria otimizar esse tempo e todos vocês vão receber certificado na saída. Vamos otimizar assim, em relação às perguntas, diminuir mais o tempo de uso da fala, para nós conseguirmos fazer e fechar com chave de ouro.